Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. Olá, olá, tudo bem com você? Aqui é a Sofia Figueiró para mais um Pode Ser, um podcast onde a gente pode ser, falar e fazer tudo aquilo que a gente quiser, livre de julgamentos, livre de intenções, simplesmente sendo quem nós somos, com liberdade e com a capacidade de falar sobre aquilo que é importante para a gente. E hoje eu tenho uma convidada super especial, doutora Ilma Freitas, que é uma das coautoras do livro maravilhoso As Donas da Porra Toda, da qual eu também estou. E aí tem um capítulo que eu achei muito legal, que tem um tema super diferente, né? Acesso F. Que é isso? Bem-vinda, Ilma. Se apresente, conte um pouquinho para a gente sobre o seu capítulo, sobre quem é você, e depois a gente fala sobre especificamente o capítulo. Se apresenta primeiro e conta um pouquinho quem é você. Tá bem. Bom, que alegria, né? Que prazer estar aqui, inicialmente por conta do livro, né? Eu sou farmacêutica esteta, é um dos ramos de atuação dentro, né, da formação como farmacêutica. Moro em Rondônia, sou mineira, mas moro em Rondônia já há tantos anos que me tornei rondoniense, são quase 30 anos aqui. E participo do livro, né, recebi esse convite por conta de algumas manifestações, alguns posicionamentos nas redes sociais a respeito da violência doméstica, né, de como recomeçar a vida depois de tantas mazelas, né, que muitas mulheres, muitos de nós já passamos, mas especialmente esse título, né, o Acesso F, que é o nome do meu capítulo no livro, tem muito mais a ver com reconstrução do que com dor, propriamente, né? Acesso F era a entrada do shopping, onde eu tive a minha primeira clínica de estética em Porto Velho. Né? Ao vir para Porto Velho, nessa história de reconstrução, eu cheguei, né, Porto Velho é a capital de Rondônia, eu cheguei aqui numa situação de fuga, realmente, com minha filha pequena dentro do carro, totalmente descapitalizada e emocionalmente despreparada para qualquer ação, né? Mas consegui, dentro de mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos depois, estar dentro de um dos maiores shoppings da região norte, com uma estrutura para atender especialmente mulheres, como é até hoje o meu acolhimento, né, nessa área. Certo, maravilha. E hoje continua você e sua filha, você casou, conta um pouquinho de como está a sua vida hoje. Certo. Minha filha agora já tem 9 anos, né? Quando viemos para cá, ela tinha 5 aninhos. E eu acho que, como toda mulher, toda mãe, né, que passa por uma situação de violência doméstica, onde os filhos, às vezes, vivenciam essa rotina, a gente tem uma tarefa muito árdua de reconstrução, né? Que é também desligar essa criança desse trauma, dessa memória afetiva de dor. Eu ainda moro num apartamento no 7º andar, e aqui, embora não seja muito ventilado, né, pela altura acaba acontecendo, de ventilar bastante, e eu evito até hoje deixar portas abertas, não pode ter muito vento, né, bater porta, porque a minha filha até hoje tem traumas com portas batendo forte, né, com ruídos inesperados, embora a gente já esteja aí há quase 3 anos, né, nessa vida nova, graças a Deus. Não casei, até porque quero fazer isso da forma romântica, como eu acho que eu sou e que eu mereço, mas eu estou num relacionamento muito saudável, uma relação afetiva de muito respeito, né, uma pessoa que, diferente do que eu já tinha vivenciado, não compete comigo em nenhum momento, pelo contrário, é uma pessoa que me promove, uma pessoa muito conhecida, né, na mídia, é um artista, então ele é muito conhecido na mídia aqui, da minha região, e ele acabou me levando muito junto com ele, né, para esse ambiente, para essa vivência da mídia também. Então, graças a Deus, em nenhum momento a minha ascensão, que eu falo muito disso, né, no meu capítulo, como a minha ascensão profissional se tornou um drama, levou muita insegurança para o relacionamento anterior. Então, às vezes, na incapacidade de acompanhar, o outro boicota, né, o outro te poda, te impede. E para uma mulher isso é extremamente complicado, porque a gente já tem tanta dificuldade, né? A gente já encara violência de gênero, a gente encara uma tarefa doméstica, ser mãe, e se o outro, né, se a pessoa que está do seu lado ainda tenta te impedir de crescer,
fica tudo emocionalmente muito complicado. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que voa comigo. Ai, que maravilha, né? É tão legal ouvir isso. Esses dias eu tive uma conversa, assim, um bate-papo com meu marido, é meu segundo casamento também, e, e ele falou assim: Cara, eu não consigo entender, por que que você tá comigo? Eu falei: Como assim? Ele falou: Você não precisa de mim para nada, você não precisa de mim para ganhar dinheiro, você não precisa de mim para se sentir bem, você tá. Eu não consigo entender ele falando, sabe? Eu falei assim: Não é maravilhoso isso? Você queria uma pessoa que estivesse com você porque precisa de você, porque se beneficia do que você pode oferecer. Não, eu só tô com você porque eu te amo, simples assim, só porque eu quero. E isso acho que é o melhor presente que uma pessoa pode dar para outra numa relação. É estar ali porque simplesmente ama e escolhe estar com aquela pessoa porque realmente faz sentido, né, uma para outra. E quando é assim, não tem competição, não tem ciúme, não tem disputa, é leve, né? Eu falo que é adulto e saudável. Não é Muito. casamento em relação de criança que tem que estar competindo, está carente e fica cobrando, não tem cobrança, né? Tem Tá? fluidez, né? A vida flui, né? Sim. Quando são dois adultos direcionados para a vida e conscientes do que estão fazendo e das escolhas que fazem, né? Então é outro nível de relacionamento. Para quem já viveu o outro lado, né? Um casamento abusivo, com violência, sem respeitar o seu sagrado direito de ser quem é, que eu acho que é a pior coisa, são relacionamentos onde as pessoas precisam se ajustar para agradar o outro, né? Porque daí você deixa de ser quem você é. E isso ninguém sustenta por muito tempo. A A gente pessoa não vai se anulando, né? Vai se anulando a tal ponto que ela não consegue. Chega uma hora que isso explode, né? Que você não consegue ir. Ou se anula ao ponto de se tornar, eu falo que, inclusive, a pessoa se torna desinteressante, porque ela vai se enchendo, né? De tanta dor, vai se inutilizando mesmo diante da vida, que ela para de reagir. E aí ela se torna desinteressante também para um relacionamento. E o pior é que isso é doentio, porque quem promoveu isso, quem provocou isso, muitas vezes até abandona, né? Não entende que aquilo ali é consequência daquela relação tóxica, né? exatamente, Eu perfeito. acho que estar por emoção, né, estar por opção e não por condição, é a coisa mais maravilhosa, é o estágio mais É maravilhoso de um livre, né? relacionamento, É né? muito bom, É. é muito bom. É muito bom mesmo, nossa. E às vezes, assim, eu na minha vida olho para trás e falo, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse viver isso na minha vida, sabe? Tipo, uau! Não é perfeito, longe de perfeição. Eu e meu marido somos completamente diferentes. Nós temos gostos diferentes. Eu sou extremamente comunicativa, ele não gosta de interação social, ele é super na dele, mas a gente tem tanta coisa em comum e tanta coisa que faz sentido estarmos caminhando pela vida juntos, assim, com objetivos parecidos. Nós 2 amamos viajar, nós 2 temos eu acho que a coisa mais engraçada que todo mundo cobra muito é a questão de ter uma casa, né, casa própria. E é uma coisa que eu não quero, eu tenho trauma, porque no meu primeiro casamento, a condição que o meu primeiro marido exigiu para que ele assinasse o divórcio fosse que eu abrisse mão de tudo. E eu abri mão de tudo. Eu saí só com meus filhos debaixo do braço. Nem carro eu não fiquei, apesar de eu ter o meu carro, ele ter o dele, nós termos uma moto, tínhamos uma moto, enfim, eu não levei nada. Eu deixei a minha casa que eu tinha construído do jeito que eu quis, que eu tinha cuidado de cada detalhe, que eu tinha, sabe, escolhido cada detalhe da casa. Eu Sinto muito. desenhei a planta da casa. Então, assim, eu deixei em troca de poder viver a minha vida. E depois disso eu falei: "Nunca mais eu quero ter uma casa". Aí meu marido, ele é contador, e ele gosta de investir, assim, pensa a parte financeira. Ele fala: "O Sim, capital de você ter imobilizado 1 milhão, por exemplo, num imóvel, o se você aplicar, você aluga a mesma casa que você compraria e ainda te sobra sei lá quantos mil, então não faz sentido imobilizar o dinheiro, né". Então bom isso a ter gente tem em comum. Tipo assim, uhum, a gente mora na casa que a gente quer, mas a gente paga com o dinheiro que a gente gastaria para comprar a casa, a gente investe, paga e ainda sobra. E desfruta do mesmo conforto. Então, são coisas que são muito assim, difíceis da pessoa pensar assim, a gente tem algumas coisas importantes assim em comum, que eu acho muito legal.
Então dá certo, né? E eu queria que você me contasse um pouquinho qual que foi o seu momento do basta. O que fez você, se for leve para você falar sobre isso, né? Eu vi que você contou sua história no capítulo e por isso eu estou perguntando, porque eu acho que pessoas de sucesso, pessoas que se reinventaram, pessoas que deram conta de se livrar desse lugar, né, de se reconstruir, são realmente exemplos que a gente precisa, difundir, porque muitas mulheres se veem hoje nesse lugar e acreditam que não é possível sair dele. Então, quando a gente traz histórias de reconstrução como a sua, é muito importante para essas mulheres, né, que muitas vão nos assistir por aqui, saberem que é possível sim. Então, sem precisar entrar em detalhes, o que foi o seu momento do basta? O que te fez virar a chave? Olha, Sofia, eu falo, e hoje falo sem reservas, inclusive falo dos momentos em que a gente tem, é como se fosse um vício, né? A relação opressora, tóxica, ela te vicia, de tal modo que o outro te faz acreditar que não tem como ir, não tem vida lá fora, né? Eu ouvia isso, inclusive, de várias formas. Eu cheguei a ouvir muitas ameaças, né, explícitas mesmo. Você vai, mas vai voltar em pedaços, mas vai viver em cima de uma cadeira de rodas, vai entender que não tem vida sem mim. A pior parte disso, a minha grande virada, na verdade, foi quando eu procurei ajuda, procurei terapia, e o terapeuta me disse uma frase óbvia. E se hoje eu falo, às vezes, tão abertamente na minha vida, é porque o óbvio precisa ser dito. Acredito, Eu por isso que tenho, eu te pergunto. né, eu tenho uma filha pequena que eu acreditava estar tratando, né, criando dentro com muito amor, não era um lar de amor, mas eu dava muito amor, acreditava também no amor do outro por ela. E um dia o meu terapeuta me disse: a vivência que a sua filha tem vai levá-la a repetir. Isso vai acontecer, vai ser um ciclo vicioso. E aí eu Acho pensei, que é normal, né? A criança começa é, a normalizar a violência como aumentar a se violência. E fosse eu corriqueiro. eu fiquei 8 anos tentando engravidar. Eu tenho um filho com 24 anos e tenho a Alice com 9 anos. Então, nesse intervalo, eu quis muito, desejei muito ter uma menina. E me chocou muito ouvir alguém dizer que a minha filha vivenciaria cenas de selvageria como eu estava passando naquele momento. E eu fui para casa com aquilo martelando, sabe, quando você vai dirigindo? Não, e eu chorava 2 vezes mais. Não, ela não. Ela ora todos os dias antes de dormir, ela tá não sendo criada como uma princesa, porque eu acho que a gente tem que também se livrar um pouco desse estereótipo, mas Sim. ela tá crescendo para ser uma mulher maravilhosa, uma mulher de força, uma mulher. E aí, não, ela não vai ser isso se ela continuar dentro dessa casa, ela não vai ser essa mulher forte se ela não tiver esse exemplo de força, né? Eu tenho que romper. E aí eu entendi que não importava o quanto a ameaça fosse grande, o quanto a violência fosse incompatível até com a minha força física, eu tinha que ir, né? E vim. E sair realmente em situação de fuga, você falou aí sobre deixar tudo para trás, realmente não é confortável, né? Eu até hoje não consegui reaver um centavo do patrimônio construído lá, e eu, se não fosse farmacêutica, seria arquiteta, porque eu gosto de desenhar móveis. Então, até o meu jogo de jantar, meus móveis de casa eram desenhados por mim, construídos, né, pela marcenaria. Então, tem muito toque pessoal. Tudo ficou para trás. Realmente foi uma situação, não tem outra palavra para definir que não seja fuga. Por essa força, né, que a maternidade me trouxe. E não romantizo, Sofia. Deu vontade, senti muita impotência depois, né? Vim, tá? Aquele rompante de coragem, de necessidade, mas e depois? Um dia desse me disseram, para você foi fácil, doutora, você já tinha uma profissão, você já tinha seus pacientes, quando é assim é mais fácil. E eu digo o seguinte, não importa se você é uma juíza ou uma babá, se você está fragilizada emocionalmente, né, se te condicionaram a incapacidade, como nos condicionam quando a gente sofre a violência, né, o abuso emocional, psicológico, você é incapaz de exercer qualquer atividade. Né? Eu não Sim. tinha força, eu levantava da cama para chorar e voltava para chorar de novo. E até entender que, de novo, eu estava com uma criança ao meu lado que precisava de uma mãe que reagisse, né? Não dava para continuar daquela forma. E assim foram passando, dias após dias, mas essa semana, vou até fazer um parênteses, semana passada eu recebi uma mulher linda no meu consultório.
Isso acontece, por isso que eu falo cada vez mais. Outro dia me disseram, você ainda vai falar sobre isso? Vai continuar falando sobre isso? Você Quando já tiver o lugar. superou? Já deu tudo certo para você? Por que você ainda fala sobre isso? Eu falo e vou continuar falando, porque eu sei que ainda tem muitas pessoas que precisam dessa virada de chave, que precisam dar esse, né, precisam desse momento. Essa mulher linda, profissional, resolvida financeiramente, mas dentro de um relacionamento tóxico, me dizendo: eu estou mendigando amor, eu tenho vontade de ligar, eu tenho vontade de voltar, eu não sei até quando eu vou conseguir, estou nesse momento, né, de tentar ficar mais um dia sem, cada dia é um dia. Emocional, né? Que é Isso. Eu olhei incapacitante. para ela, eu falei: eu sei exatamente o que você está sentindo, por mais duro que seja, e quem não passou vai julgar, vai achar isso um absurdo, mas eu vivia dentro de uma gaiola, eu tinha um cuidador que durante 14 anos me domesticou para ser aquilo ali. Fora de casa, eu era uma mulher que tinha o respeito da sociedade, que já trabalhava na área, tinha estagiários dentro da minha clínica, ou seja, eu era uma pessoa que tinha, inclusive, responsabilidade sobre a formação de outros. Mas dentro de casa, eu era refém de uma violência cruel, covarde, né? Já passei a noite acordada, tinha paciente 8 horas da manhã, 7 horas a pessoa me dizia: agora sim, vai tomar teu banho e vai atender porque acabamos por hoje. E recolher o arsenal de guerra dele e me liberar para ir trabalhar. Agora imagine a cabeça dessa mulher que vai trabalhar com agulhas, que vai embelezar outras pessoas, tendo passado a noite em vigília na mira da violência. Então, e ainda assim, Ilma, você tem coragem de dizer que pensou em voltar? Eu não pensei em voltar para essa pessoa, eu não pensei em voltar para a violência, mas a impotência, né, a situação emocional que o outro te condiciona, por certos momentos, te faz acreditar que realmente não tem jeito, que você tem que voltar para lá, tem que voltar para o seu cuidador, né? A gaiola estava aberta, mas eu não sabia voar. A porta aberta não era uma oportunidade, era um medo, né? Como que eu vou? O que que eu faço? Precisava disso? Não, eu já tinha uma profissão, eu tinha meu carro, né, tinha minha casa, 2 faculdades, eu não precisava financeiramente dele para nada, como vejo tantas mulheres bonitas que eu olho assim, falando: se eu não puder fazer nada, eu vou ficar aqui repetindo por osmose, para ajudar de algum modo, sabe? Mas alguém tem que dizer o óbvio, eu preciso, como acontece muito no consultório. Muita gente às vezes se aproxima e não é para um procedimento. E eu tenho muito carinho em receber. Hoje eu saí do shopping, fui para um espaço maior, até para ter mais conforto, mais privacidade, porque muitas vezes eu me conecto com essas mulheres, não para tratar a beleza física, mas para conversar. Porque Sofia teve esse momento realmente de vinda, mas até então não tinha iniciativa com relação à justiça, como até hoje não teve, agora que virou um processo. Mas até então eu não tinha, eu ia à delegacia e voltava, não vai resolver, não adianta, eu vou embora, né? Minha filha precisa ser E o medo da buscada na retribuição, escola. o medo do pai se afastar do filho, são tantas E, coisas que passam na nossa cabeça, né? Meus filhos vão me odiar porque eu estou fazendo isso com o pai deles. Eu nunca recebi R$ 1 de pensão alimentícia, nunca, nunca. Por 1 ano ele se comprometeu a pagar a escola dos meus filhos e não pagou. Aí chegou no final do ano eu tive que pagar para poder fazer matrícula de novo, sabe? Aí chegou um ponto que o meu marido atual falou: Sofia, larga a mão, você já criou eles até aqui. Fazem 13 anos que eu estou divorciada do meu primeiro casamento e há 10 anos eu estou casada no meu segundo casamento. E parece que são 2 vidas. É completamente diferente, é muito bizarro. E é muito desafiador a gente ter essa coragem. O meu momento do basta foi por conta do meu filho. Ele virou um dia para mim, ele estava com 14 anos e falou assim para mim: mãe, eu não suporto mais essa vida. Se você não sair de casa, eu vou sair. Aí eu falei: como assim? Eu tô aqui aguentando tudo isso só por causa dos filhos? Na minha cabeça, eu tinha que aguentar por causa dos filhos. E a minha família é uma família super católica, a do meu primeiro marido também. Ele não faltava uma missa, ele não, né? E é uma pessoa muito boa hoje. Eu posso dizer que temos uma relação de muito respeito. A gente conseguiu reconstituir um vínculo de muito respeito. E ele entendeu que ele estava doente, foi buscar ajuda, e enfim, graças a Deus eu tenho um final feliz para essa história, principalmente pelos meus filhos.
Nossa, não dá nem para acreditar, sabe. Mas foi muito desafiador fazer tudo sozinha. E quando meu filho falou isso para mim, eu falei: "Caraca, o que que eu tô fazendo aqui então? Tá tudo errado". Tá tudo E aí eu errado. fiquei É. ainda 1 ano remoendo isso para ter a atitude de ação. 1 ano, porque eu tinha o outro que tinha 9 anos, 8 anos na época. Eu ainda fiquei 1 ano tentando acreditar que era possível fazer um movimento de decisão. 1 ano. Eu acredito. Passa muita coisa pela cabeça. A gente tem muito medo, né, do que está lá fora, de não dar conta. Eu falo sem reservas, porque eu sei que muitas mulheres, né, eu escuto muito isso no consultório, embora eu não tenha, sou uma profissional da área da saúde, mas não da psicologia, não tenho conhecimento, né, teórico e capacitação para acolher no sentido emocional. Mas tenho, infelizmente, ou felizmente, sabe Deus, a vivência, né, a experiência de ter passado por tudo isso. Me diziam lá atrás, sabe, "Ilma, vai passar", né, aquilo me matando, era como se estivesse me matando na unha mesmo, né, inclusive as dificuldades financeiras, né, do recomeço, você tem um determinado padrão de vida, filho na escola todo dia, alguém te auxiliando com as tarefas, e de repente, eu estou morando de favor dentro de um quarto, de uma única peça, com uma filha que, né, foi tirada de uma escola no meio do ano, a vida de pernas para o ar. A inconstância, né, eu sou uma profissional autônoma, então um dia tem, no outro eu não tenho nem condições de trabalhar para entrar de novo alguma coisa, então é realmente um recomeço muito difícil. Mas eu costumo dizer que, enquanto muitos te dizem que você pode conseguir, eu digo, eu provo que você vai conseguir, porque eu cheguei nessa cidade sem dinheiro para abastecer o carro, né. Aliás, eu não tinha nem como, era um carro de custo alto que eu não conseguia nem mantê-lo. E até para procurar apartamentos para alugar, para tentar começar a mover um pouquinho a vida, eu não tinha como começar. E Eu você saí escolheu ir para de esse lugar por quê? Pela distância ou porque tinha alguém aí que podia te dar um suporte? eu vinha a Porto Velho fica a 400 quilômetros da cidade onde eu morava. E eu já Certo, vinha a Porto Velho uma vez por mês atender, então eu já tinha alguns já poucos tinha uma pacientes aqui. clientela, que legal. É. Eu já tinha alguns poucos pacientes aqui. E, De uma ironicamente, a mãe do pai da minha filha, a avó da minha filha, no caso, mora aqui, e foi ela quem me acolheu. Conhecedora dos fatos, ela me acolheu, fiquei na casa dela por 3 meses, né, até conseguir sair, conseguir recomeçar. E protetiva atrás de protetiva e toda aquela situação, né. A violência que eu passei me deixou 5 dias hospitalizada, eu tive 2 ossos na face fraturados, né, ainda tenho uma deficiência respiratória em função da situação, e tive uma paralisia hemifacial, você pode ver pela minha conversação, que o meu rosto, né, minha boca, isso tudo me trouxe muita dificuldade para trabalhar. Eu trabalho com a beleza, eu estou diante de um vídeo falando que a sua face pode ser melhorada nesse ou naquele aspecto. Você não conhece a minha história, nunca me viu, e dizer, essa mulher toda torta falando de simetria, que é isso? Que loucura é essa? Então, isso ainda trazia mais dificuldade, né, para o trabalho, para o desempenho mesmo. Hoje, tudo é digital, né, a gente precisa estar muito aqui na frente das câmeras, e eu fui tendo que aprender mesmo a reconstruir, a superar, a olhar, e espera aí, não, é um lado torto, mas a vida segue, eu preciso, né, preciso seguir, minha filha precisa, meus filhos precisam de mim. E essa reconstrução, né, em Porto Velho, em conseguir voltar para o consultório, em conseguir atender, volto de Paraná todo mês, agora eu faço o caminho inverso, eu volto de Paraná para atender minhas pacientes de lá, que elas estão comigo, muitas delas estão comigo desde 2009, e pessoas que, algumas que até frequentavam minha casa, que não têm ideia, né, as pessoas não sabem realmente o que a gente passa. Eu nunca imaginei, eu sempre ouço isso, até você tornar pública a sua história, eu nunca imaginei que isso O meu aconteceu. casamento era visto como um casamento a família perfeita, sabe? Bem-sucedidos, os filhos lindos, Vai à missa, tá tudo bem, tá tudo certo. de família de propaganda de margarina. Oh, Só meu que Deus. não. É, não é fácil. Então, como, né, como estar aqui. Eu, inclusive, tenho uma outra proposta agora que eu fiquei muito honrada, para falarmos um pouco mais de vida real, né, porque a gente vai criando também esse estereótipo da mulher empoderada, da mulher que pode tudo, que ela acaba trazendo duas conexões. Daquela pessoa que está num momento de muita fragilidade, olhar e achar que nunca vai chegar lá, que ela acha que é outro, né, um patamar Essa vida não existe, né?
que não existe, né? Ou dela desacreditar de vez, não, isso aí não existe, está me vendendo algo que não é real e essa vida, né, caótica que eu tenho aqui é o que me resta. E hoje a gente, essa nova proposta, que inclusive é um outro livro em coautoria que a gente vai participar pela Literária, é para falar sobre isso, sobre conectar, né, com mulheres, com vida real, sobre recomeço, com todas as suas dificuldades. Não é nem sobre como eu quero estar, mas como eu estou, né, como eu estou vivendo, como eu posso inspirar, como eu posso ajudar. Esse espaço, né, hoje, trazendo um pouquinho para a minha realidade atual. Um dia desse eu tinha, empreender é um desafio, né, são tantos impostos, são tantas situações, que tem dia que assusta um pouquinho, né, tem boleto que assusta, e eu estava no shopping, um ambiente extremamente confortável, gostoso, tinha uma sociedade, mas era, como todo shopping, um ambiente mais restrito, né, uma clínica pequena, de 46 metros quadrados. E, recentemente, há 6 meses, eu mudei para uma estrutura de 285 metros quadrados. Uau! Como se eu tivesse pego toda a minha clínica do shopping e colocado dentro de uma sala, né, nesse novo ambiente. Então, assustou um pouco, né? Chegou o primeiro boleto e eu, meu Deus, e agora? Como é que recomeça? Como é que a gente vai montando tudo isso aqui para ficar do jeito que eu gostaria que ficasse? E aí eu fiquei, realmente acordei mais aflito um determinado dia, e eu trago muita fé, Sofia, eu acho que a fé, na verdade, me ajudou a reconstruir, a me tornar tudo que sou. Tem momento que só isso nos resta, né? Só me restou fé em determinados momentos da vida. Quando eu fui de Paraná atender, né, a pior violência física que eu sofri, eu já estava separada, foi um mês depois, eu voltei a de Paraná para atender, e aí eu fui agredida, né, covardemente, num sábado à tarde, no momento em que não podia ser socorrida, de forma que eu fiquei 5 dias hospitalizada, mais cirurgia e etc. Quando eu saí, eu fiquei num hotel, fiquei escoltada dentro de um hotel, mais alguns dias, para voltar ao médico, para ele remover o tampão, porque cirurgia de face, de nariz, né, coloca um tampão. Então, eu fiquei 4 dias dentro de um hotel, sem sair para buscar a própria comida, porque deixavam as coisas na porta para mim. Só Deus sabe o inferno que eu passei ali dentro aqueles dias. Não podia chorar, porque se chorasse, não respirava, não sobrava por onde respirar, já que o nariz estava com tampão, a boca ardia, eu fui entubada, então, ser entubada machuca um pouquinho essa região. Então, o desconforto físico era tão grande e o emocional, né, ainda maior, de estar. É como se fosse um confinamento mesmo de um pós-operatório, né? Então, é tão desesperador que só me sobrava fé. Minha filha tinha ficado na casa da avó para eu correr de Paraná e atender em 24 horas e voltar, e não ficar 8 dias, né, passar por uma cirurgia e tudo mais. Então, aquela inconstância de não saber se ela estava bem, se tá, né, o que eu faço, e agora eu quero ir embora, mas eu não podia abrir a porta e sair, porque ainda era, né, ainda estava vulnerável àquela situação, o outro estava foragido, mas ao mesmo tempo podia estar por perto. Paralelo a isso, ele me ligava, ele comprou vários tipos de telefones diferentes e ficava ligando e ameaçando, não denuncia que eu estou por perto, e aí, já denunciou, ou o que se decidiu fazer? Então, ainda tinha que suportar essa pressão, esse medo. Então, só me restou fé. Tinha hora que eu nem chorar posso, então, peraí, eu tenho que acreditar que há um motivo maior para estar passando por tudo isso, e que Deus vai cuidar do resto, né? E foi também com essa fé que eu consegui recomeçar, porque se você for olhar pelo financeiro que ficou, pelos seus bens usurpados, pela dificuldade que é recomeçar com filhos pequenos, a mágoa toma conta, né? Os sentimentos ruins tomam conta da gente, aí é um retrocesso, porque enquanto o coração estiver cheio de ódio, a gente também não cresce, né? Não consegue focar energia naquilo que realmente é necessário. Então, foi muito da minha fé também, Deus, para deixar isso, pelo menos lá por enquanto, e focar aqui onde eu estou e onde Deus tem me abençoado muito. Nossa, que lindo. É um ótimo exemplo, né, para que mulheres que estão passando por qualquer situação de vulnerabilidade emocional, porque a gente fica completamente vulnerável quando está nessa pressão psicológica, nessa codependência emocional. Ver, né, que é possível, não é algo fácil nem simples, mas é possível, né? E é muito importante, assim, quando a tomada de decisão, eu acho que é o ponto principal. É você tomar a decisão e seguir.
né, com fé em Deus, né, de que tudo vai dar certo, porque a única certeza que a gente pode ter é essa, quando a gente começa uma nova vida, né, e de que a gente vai fazer o nosso melhor possível, dentro das condições que a gente tem naquele momento, que não são, né, quem passa por uma situação dessas sabe, que a gente se sente completamente incapaz, inútil, que a gente não serve para nada, que a gente é só, tá ali só a serviço daquela pessoa, e é muito louco. É muito louco você se ver assim, né, e é muito, quem vê de fora fala: "Não, não é possível que você se sentiu assim um dia, né, você é uma mulher tão Uhum. forte, Sim, nossa, você é uma mulher tão isso, tão aquilo". é, É, é. existem 2 faces, né, dessa mulher forte em alguns momentos da vida. E é isso, e é muito importante a gente falar, ter espaço para falar sobre isso e principalmente se colocar como exemplo, né, Ilma, porque eu acho que o exemplo arrasta, né, a gente consegue sim, em algum momento, servir de inspiração para outras mulheres que estão passando por isso e que às vezes acham que não tem como sair desse lugar, mas tem sim. Somos 2 A exemplos, vergonha, é, né. eu fiquei pensando aqui numa situação, Sofia, que eu sentia muito, e eu sei que muitas pessoas também, que é a vergonha, né? Além de estar fragilizada emocionalmente, a gente tem muita vergonha do julgamento alheio. Quando eu Essa denunciei, eu recebi muito apoio de autoridades, inclusive, sabe? Recebi uma ligação de uma delegada que disse: você fez o que eu nunca tive coragem de fazer, estando aqui, né, do outro lado, do lado da justiça, do lado que acolhe. Não é fácil. Eu não fiz porque sou cheia de coragem, não. Eu tinha muita vergonha. Quando me diziam, isso vai ajudar alguém lá na frente, eu pensava, se isso parar de doer, já tá bom, porque isso tá me matando, né, todos os dias. Eu não quero inspirar ninguém, eu não quero contar isso para eu só ninguém, isso quero é muito sobreviver, nervoso. né. Eu só quero que passe, né, eu só quero que passe, pare de doer, eu quero acordar um dia sem essa dor, sem esse peso, né, sem essa incapacidade que eu sentia, porque é tão limitante que chega um momento que você sente uma incapacidade intelectual mesmo, né, de continuar. Como eu falo, não tem nenhuma... É vergonhoso, sim, mas eu sentia, inclusive, vontade de voltar para a gaiola. Não, ele me ensinou a ser cuidada, a ficar daquele jeito, e eu fiquei lá 14 anos acreditando que aquilo era meu mundo. Mas aí, respirar fundo, pensava, se alguém tivesse ideia do que eu estou pensando agora, do quanto eu estou fraca nesse momento, né? Não, que isso, eu não posso me permitir esse pensamento. Eu preciso ser essa mulher. Minha filha vai ser criada por uma mulher forte, por uma mulher que passe a ela, né, a melhor inspiração que ela precisa ter. E então, né, o que que eu posso dizer hoje para outras mulheres, estando aqui, do outro lado, né, de quem já passou? Já seguraram na minha mão por pelo menos 4 horas dentro de uma delegacia. Foi uma mulher que me fez isso, que fez isso. Foi uma mulher que deixou de buscar os filhos na escola para ficar lá comigo, para que mais uma vez eu não fosse aquela mulher que vai embora sem levar a denúncia, né, a cabo. É incrível, né? Deus coloca pessoas na nossa vida que é para estar lá naquele momento. Não era minha melhor amiga, não sabia de um terço da minha história, mas era uma mulher que já tinha vivenciado a violência doméstica. E quando ela soube de relance o que estava se passando, ela sentou comigo na delegacia e ficou lá e dizia: eu não vou embora até que você pelo menos registre o boletim de ocorrência. Então, isso também me faz ver o quanto, às vezes, um pequeno gesto, né, que você faz, significa uma retomada, uma virada de chave, um recomeço na vida do outro, que eu levo, o nome dela é Márcia, eu levo Márcia na minha história, em todos os meus livros, em todos os meus relatos de vida, porque ali também foi um divisor de águas, né? A justiça ainda não foi feita, não existiu, agora que virou inquérito, tem sempre a barganha, né, o brinde certo para a pessoa certa para dar uma atrasadinha nas coisas, mas foi feito. E em algum momento a justiça terrena também vai acontecer. E graças à ajuda de uma mulher que me fez ser forte, me fez ficar ali, segurou na minha mão. E se eu não puder fazer mais nada hoje, eu puder ser essa mulher que incentiva, que segura na mão, que, peraí, vamos lá, o que, que você precisa? É registrar um boletim de ocorrência? Nem que seja online, aqui do meu lado, vamos abrir a tela e vamos registrar. Mas algo tem que ser feito, né? O recomeço, a largada precisa ser dada. Sim, com certeza. Muito bonita a sua história. E me fala um pouquinho agora, vamos mudar de assunto, nosso tempinho está acabando, eu quero que você conte um pouquinho sobre o seu trabalho. Como é a tua clínica, o que que você oferece, o que que você faz?
Você sabe que curioso, minha primeira faculdade foi farmácia, mas eu não concluí, eu estudei até o 7º semestre e tranquei. Quase farmacêutica. Assim, quase formada, eu tranquei. E tranquei porque nossa, é até bizarro falar isso. O meu marido tinha ciúme. E um dia eu voltei de carona, o campus era bem afastado da cidade. Nossa. E eu voltei de carona com o professor. E ele me arrancou de dentro do carro no meio da rua, na frente dos colegas e do professor, e eu fiquei com muita vergonha. E nunca mais eu voltei. Larguei. Enfim, é isso. E agora eu tô me formando em biomedicina. Então, parabéns. A área da saúde é fascinante, né? Poder ajudar Eu as fiz pessoas. outras faculdades no caminho, né, fiz letras, depois fiz me especializei em neuropsicopedagogia, que é uma coisa que eu amo, e toquei a vida. Mas ficou, sabe, aquela vontade. Ai, Eu te entendo. Eu fiz uma faculdade sangrando, literalmente sangrando, usando roupas de manga para esconder muitas vezes o que as pessoas não teriam nem condições de acompanhar. Mas hoje, falar né, do crescimento também que essa libertação me trouxe. E eu achava que, inclusive, estava bom, né? Dentro daquele mundinho, eu achei até que eu tinha chegado longe demais. Estava bom ser esposa, mãe, ter uma clínica modesta numa cidade pequena. Quando vim para Porto Velho e consegui recomeçar, vieram também alguns louros, né? Alguns méritos, assim, alguns passos importantes. Hoje eu sou conselheira do Conselho Regional de Farmácia, faço parte do CRF Rondônia. Faço parte do grupo, sou coordenadora do grupo de estética, nós chamamos de GT, que é um grupo de trabalho, né, de estética. Então, todos os farmacêuticos estetas, hoje nós temos uma quantidade grande de farmacêuticos atuando, né, nessa área. Na próxima semana, temos o nosso primeiro congresso de ciências farmacêuticas do estado de Rondônia. A gente tem muito orgulho de ter ligações, parcerias com grandes nomes, né, da área da estética, grandes laboratórios de estéreis, grandes speakers de grandes indústrias estão vindo para o nosso evento para trazer mais conhecimento para a nossa equipe. Estou também coordenadora do GT de Mulheres, que é o GT de Mulheres Farmacêuticas. Participei de um encontro em Brasília, onde falou-se muito sobre a mulher na política, a inserção da mulher no mercado de trabalho, autonomia salarial, a questão da violência de gênero, que é uma loucura, é outra realidade que a gente só sabe, só situa quando alguém, né, fala, que às vezes a gente não tem ideia que a gente é tão odiada só por ser mulher, né, só por isso, não tem outro motivo, não estão nem julgando a sua capacidade, o fato de você ser mulher já te deixa em situação de desvantagem. E então, a gente tem essa voz dentro do conselho, né, de trabalhar também pela valorização das mulheres farmacêuticas, e o repúdio ao assédio no ambiente de trabalho, à violência doméstica, etc. Então, graças a Deus, nosso conselho está muito atento à mulherada, e estamos muito atuantes também nessa área. E na área da estética, eu trabalho embelezando mulheres, né, embelezando pessoas, mas meu público é predominantemente feminino. Gosto muito de estar com as pessoas, inclusive investir nesse espaço maior para ter esse momento que não se limita a injetar, mas a sentar para tomar um cappuccino. Se for uma sexta-feira, de repente rola até alguma coisinha a mais, né? Toma um drink, conversa com um pouco mais de calma. Eu gosto dessa ligação, né? Como eu atendo desde 2009, eu acompanho às vezes geração. Eu era criança, se tornou adolescente, né? Eu ali atendendo a mãe, aí fui embora fazer faculdade em outro estado, voltaram grandes profissionais e eu continuo aqui, né, acompanhando a história da família. Eu gosto muito de fazer parte da vida delas e elas fazem parte da minha. Tem muita gente que já deixou de ser só uma paciente, é uma amiga que a gente já fez, né, viagens juntas, então vai criando um vínculo muito gostoso, muito gostoso. E transformar a autoestima, Sofia, é muito bom. Tem determinados procedimentos que a gente faz, né, na farmácia estética, que o paciente levanta realmente melhor, física e emocionalmente, 40 minutos depois. Né? Às vezes, vou falar, por exemplo, uma correção para uma coisa menos estética, mas que influencia demais. Uma correção de uma orelha de abano.
né? O paciente, às vezes, eu tenho relatos de paciente que já tem 18, 20 anos e nunca prenderam o cabelinho num rabo de cavalo, estão sempre cobrindo, ou seja, para ele aquilo ali é um trauma, é uma situação, né, extremamente desagradável ao longo da vida. E a gente ter a possibilidade de reverter isso com um atendimento, é prazeroso demais. A troca, a devolução, o carinho que a gente ganha em mudar a vida das pessoas, né, com equilíbrio, com bom senso. A estética perdeu a mão em algumas coisas também. A gente tem esse olhar, né, sabe que tem muita gente que perdeu a linha do bom senso. Mas quem preza por atendimentos, né, pautados na ciência, faz uma coisa que respeita realmente a anatomia da face do paciente, é muito prazeroso de trabalhar, é maravilhoso. Ai, que incrível, muito bom mesmo. Bom, adorei conversar com você, Obrigada. te conhecer um pouquinho mais de perto, né, saber um pouquinho mais da sua história, do seu trabalho. Gente, não percam, não deixem de ler o capítulo da Ilma. Quem ainda não adquiriu o livro, tá aqui. Não, tá aqui. Tá aqui. A tela invertida faz a gente se confundir. O livro tá aqui, tem à disposição no meu Instagram, também no da Ilma, quem estiver mais perto por conta do frete, pode adquirir o livro com a gente. E leiam, porque realmente são histórias transformadoras de mulheres incríveis, são 108 autoras, nós estamos aí com recorde de maior quantidade de autoras num único livro. E eu falo, tem sobre todos os assuntos que você quiser saber nesse livro. Tem sobre marketing, tem sobre negócio, tem sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre vida, né? Que é assim como o meu capítulo e o da Ilma, que fala sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. É um livro que realmente vale a pena ser lido, e depois você volta para contar sobre o livro novo. Vamos combinar um outro episódio para a gente falar sobre o livro novo e você contar aí como está sendo também essa experiência, tá bom? Um beijo, adorei o nosso papo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no nosso sininho para se inscrever no canal, curte, compartilha com quem você ama, com quem você acha que vai fazer sentido, e aproveita para seguir também a doutora Ilma Freitas no Instagram. É esse o Instagram, tá certo? É, esse mesmo. A clínica é o mesmo ou tem um específico da clínica? Doutora Ilma Freitas Concept, só tem a palavrinha Concept muito bem. na frente. Lá no seu tem o link, tem para lá, beleza. Então, acompanhe o trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar. Né? Quem não for lá da região e não puder ir pessoalmente, vai se inspirar e vai ver muita coisa bonita. É isso. Obrigada, Ilma. Um beijo. Obrigada, mesmo. Amei participar. Obrigada. Obrigada pela sua sensibilidade também, de compartilhar. Obrigada. Eu falo assim que o povo só me faz chorar, viu? Todo mundo que vem aqui me faz chorar. Se eu não chorar, não sou eu. É Choramos. isso. E é isso. Com a gente por aqui. Até o próximo. Um beijo. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently.